Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar onde nos estamos de encontrar para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Ao longo destas semanas temos tido a oportunidade de estudar e aprofundar sobre o livro de Daniel e para isso temos contado com a companhia do nosso querido Paulo Lima. Continua connosco. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. E com a ajuda então do Paulo vamos já começar, e porque hoje temos uma lição muito interessante, vamos começar com o nosso sumário. Qual é o sumário de hoje? A visão do capítulo 8 de Daniel revela um evento cósmico com efeitos decisivos para o destino da humanidade. A purificação do santuário celeste. Este é o sumário. Então, vamos ver como é que o capítulo 8 nos ajuda a compreender isto que podemos ver no nosso sumário. Mas vamos começar, como sempre, então, abrindo a nossa Bíblia. Hoje vamos ler na Bíblia o capítulo 8 e o versículo 14. E a Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 8 e no versículo 14, diz: Ele me disse até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, este versículo encontra-se dentro do contexto do capítulo 8, e neste capítulo 8 nós vamos encontrar dois animais. Que animais são estes? E explica-nos um bocadinho porque é que eles aparecem aqui e o que é que eles simbolizam. Nós estamos no ano 548, que é o terceiro ano de Belshazzar. Daniel está em visão, está em Susa, que haveria de ser uma capital do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa ainda não conquistou Babilónia, mas Babilónia está em declínio. E Daniel vê dois animais junto de um canal, de um rio. Vê dois animais, vê primeiro um carneiro que corre vindo do Oriente, conquista para o Ocidente, para o Norte e para o Sul, domina os outros animais e apresenta-se com duas pontas que dominam toda a gente. Este carneiro nós sabemos que vai ser a Medo-Pérsia, porque em Daniel 8, versículos 20, é dito claramente que se trata dos reis da Média e da Pérsia. Depois ele vê um bode que vem do Ocidente com toda a velocidade e que bate contra o carneiro e que o destrói, o vence e o esmaga. Esse bode é a Grécia Macedónia, como nos diz Daniel 8, versículo 21. É interessante ver que estes dois animais são animais puros, ou seja, eram animais que eram utilizados nos sacrifícios feitos no Templo de Jerusalém, nomeadamente numa festa especial que é a festa do Yom Kippur, o dia das expiações, em que estes dois animais eram utilizados em conjunto nas cerimónias que eram realizadas naquela altura. E o Yom Kippur é interessante, tem outro nome que é o dia da expiação, que significa o dia da purificação. Exatamente. Ou seja, aquele versículo que lemos ao princípio tem tudo a ver com isto. Exatamente. Depois, é dito que este bode tinha uma ponta notável, um chifre notável entre os olhos. Nós sabemos que é a representação de Alexandre Magno, o fundador do Império Greco-Macedónio. Só que esse chifre vai ser quebrado e no seu lugar vão surgir 4 pontas ou 4 chifres também notáveis. São os 4 diádocos, os 4 sucessores de Alexandre, que eu já referi noutros episódios deste programa. Cassandro, que dominou a Grécia e a Macedónia. Ptolomeu, o Egito. Seleu, que dominou a Babilónia e a Síria. E Lisímaco, que dominou a Trácia e a Ásia Menor. A partir da Batalha de Ipsos, do ano 301, estes 4 poderes dividem-se, e cada um controla a sua zona, e são os sucessores de Alexandre. Depois disto aparece uma ponta, não é? Sim. Estas são 4 iguais, da mesma forma que Daniel 7 vemos que há uma ponta, aqui aparece novamente uma ponta pequena. O que é que esta ponta pequena representa? Nós acreditamos, os estudiosos desta passagem da Bíblia, acreditamos que se trata de Roma pagã e de Roma papal. Okay. Como tu disseste muito bem no capítulo 7, no capítulo anterior, havia o quarto animal indescritível, que era o símbolo de Roma, do Império Romano, e depois surgia uma pequena ponta na sua cabeça, que era o símbolo da Igreja Romana. Okay. Aqui os símbolos estão condensados numa só ponta, que representa duas coisas. A ponta, a Roma pagã e a Roma papal. Nós sabemos que ela não vem do animal, ao contrário do que as nossas traduções bíblicas parecem indicar, mas vem de um dos 4 ventos, dos céus, porque os acentos gramaticais em hebreu mostram exatamente isso, que a ponta sai de um dos 4 ventos do céu. A sua expansão geográfica, para sul, para leste e para a Terra Formosa, que é a Palestina, também indicam que ela procede de um ponto geográfico, ou do norte ou do ocidente, neste caso sendo Roma, do ocidente. Exatamente. E além disso, o termo que é utilizado para dizer que esta ponta saiu de algum lado é o termo yatzá, que é um termo diferente do que é utilizado para as outras pontas dos outros animais, quando é dito que eles também saíram. O termo aí é havá. Portanto, o facto do autor usar 2 termos diferentes para a ponta pequena e para as outras pontas dos outros animais mostra que a sua origem também é diferente. Depois podem pensar, mas qual é o sentido de pensar que há um chifre que sai de um ponto cardeal de um dos 4 ventos? O que é que o chifre pode fazer sentido isolado? Exato. Como é que ele sai sem um animal como base? Exatamente.
Mas, por exemplo, em Zacarias 1, no capítulo 1 de Zacarias, há referência a chifres, que são potências, poderes nacionais, que são utilizados contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, e os chifres estão isolados. Portanto, faz sentido que aqui em Daniel 8 possa ser a mesma coisa. Acima de tudo, nós estamos a falar de linguagem apocalíptica e simbólica que falamos desde o princípio. Então, se pode haver bestas que não se conseguem descrever, também podem haver chifres, não é? Chifres que aparecem nos quatro ventos. Depois, é certo que este poder segue o poder representado pelo bote, que é o Império Grego-Macedónio. Nós sabemos que a seguir ao Império Grego-Macedónio veio o Império Romano. Portanto, este poder representa Roma. Depois nós sabemos que Roma pagã conquistou horizontalmente os reinos helenísticos do leste, a Seleucida, no ano 65 a.C., do sul, o Egito, no ano 30 a.C., e a Terra Formosa, a Palestina, no ano 63 a.C. Portanto, isto confere com o que está a ser dito da ponta pequena aqui em Daniel 8:9. E depois, sabemos também que Roma papal, que é uma fase posterior de Roma, procurou conquistar verticalmente o povo de Deus, o santuário celeste e a função sacerdotal do príncipe do exército, que nós já vamos ver mais à frente do que é que isso significa. Portanto, além destas razões todas que nos permitem identificar esta ponta pequena de Daniel 8 como Roma pagã e Roma papal, há ainda uma comparação entre a ponta pequena de Daniel 7, que tu ainda há bocado referiste, que é claramente Roma papal, já vimos no programa anterior porquê, e a ponta de Daniel 8 que estamos a estudar agora. E quais são as comparações? A. Começam pequenos e crescem. B. São poderes perseguidores. C. São poderes blasfemos, que blasfemam contra o Deus do céu. D. Atacam o povo de Deus e procuram vencer o povo de Deus. E. A sua atividade é delineada por tempo profético. Na ponta de Daniel 7, 1260 dias, ou anos históricos reais. Na ponta de Daniel 8, 2300 tardes e manhãs, ou como nós vamos ver, 2300 anos reais. E além disso, vão até ao tempo do fim, as duas, tanto a ponta de Daniel 7 como a ponta de Daniel 8, e por último, são as duas destruídas sobrenaturalmente por Deus. Portanto, estes pontos todos em comum mostram que as duas pontas são a mesma entidade, em Daniel 7 e em Daniel 8. Como em Daniel 7 é claramente Roma papal, em Daniel 8 tem que ser também Roma papal. Exato, porque nós temos que nos lembrar, e falámos nisto já noutros programas, que as profecias elas vão se ajudando a compreender com a ajuda das anteriores. Há um paralelismo entre as profecias. E elas vão se desenvolvendo e dando mais pormenores. Sim. Há uma coisa muito importante nesta profecia, Daniel 8, que fala-nos de um ataque da ponta pequena, em especial ao santuário. O que é que isto significa? É assim, há 4 atividades que nós podemos dizer que são atividades verticais da ponta pequena. Ou seja, quando eu digo verticais, quer dizer que são contra, da ponta pequena que está na Terra, contra as realidades celestes e contra Deus. A primeira é que é dito que ela atacou o exército do céu, ou as estrelas, ou o povo santo, o povo de Deus. Roma papal fez exatamente isso, perseguiu todos aqueles que estavam em desacordo com a sua perspectiva religiosa e perseguiu duramente, mortalmente, todas essas pessoas. Exatamente. A segunda atividade é dito que ela se engrandeceu contra o príncipe do exército, ou o príncipe dos príncipes. Nós sabemos que esse príncipe é Miguel, o príncipe do povo de Deus, em Daniel 9, 25, ou Miguel, o vosso príncipe, em Daniel 10, 21, ou Miguel, o príncipe do povo de Deus, em Daniel 12, 1. Nós sabemos que este Miguel não é o outro senão Jesus Cristo. Exatamente. Eu vou mostrar isso mais à frente quando nós estudarmos Daniel 9 e Daniel 10. Vamos estudar isso com mais pormenor. Mas por agora aceitem a minha palavra. Trata-se aqui de Jesus, o Filho de Deus, que é representado por esta figura. Mais 2 programas e vamos estar lá. Exatamente. Depois, como é que a ponta pequena, como é que Roma atacou o príncipe do exército de Jesus Cristo? Porque ela criou um sistema religioso que substitui a função de Cristo como único mediador entre Deus e a humanidade. E essa é a maneira dela retirar as regalias e a função do príncipe do exército. Além disso, é também dito que esta ponta pequena tirou o contínuo e lançou por terra o santuário. O que é que isto quer dizer? O contínuo, tamid, em hebreu, significava todas as atividades que os sacerdotes no templo faziam ao longo dos dias de todo o ano, durante o ano. Eram as atividades diárias do sacerdócio no templo. E o santuário é o lugar onde Deus comunica com a humanidade. Só que aqui o santuário em vista não é o santuário terrestre, porque esse não existia quando Daniel está a receber esta profecia, estava destruído. É o santuário celeste, onde Deus reside, onde está o trono de Deus do universo, que
está referido em Hebreus e em Apocalipse. Em várias passagens de Hebreus e Apocalipse, nós podemos ver aí a referência ao santuário celeste. E este contínuo, portanto, não é o contínuo do santuário terrestre, que já não existia naquele tempo em que Daniel está a escrever e a ter a visão. Não se realizava, por isso não fazia sentido. Exatamente. Mas é o contínuo, é o serviço contínuo de intercessão que Cristo desenvolveu no santuário celeste e desenvolvia ainda no tempo de Daniel. Como é que a Ponta Pequena deita isto por terra? É porque ela constrói um sistema religioso terrestre, aqui na Terra, que substitui a intercessão celeste de Cristo no santuário celeste. Como é que é esse sistema substitutivo? A missa como sacrifício de Cristo, dizem eles todos os dias que Cristo é sacrificado no altar, na missa. A confissão auricular, em que os crentes confessam aos sacerdotes os seus pecados, em vez de confessarem a Cristo. O sacerdócio religioso romano, que substitui um intercessor no lugar do próprio Cristo, ou então a própria introdução de outros intercessores, como Maria e os santos, em lugar de Cristo. Tudo isso foi avançar o santuário por terra e retirar o Tamid do príncipe do exército. E por último é dito que ela lançou a verdade por terra, esta Ponta Pequena. Jesus diz que ele é a verdade, não é? Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, 6. E dito em João 17 diz da Bíblia que, falando de Jesus de Deus, a tua palavra é a verdade. Como é que foi deitado por terra a verdade? Jesus foi retirado do centro da vista dos fiéis. Exatamente. E a Bíblia foi proibida. A partir do século XII, Roma vem emitir uma proibição de leitura e de tradução da Bíblia nas línguas vernáculas, impedindo assim o acesso do povo à Bíblia. Hoje dirão, mas hoje já não é assim. É verdade que não, mas a Bíblia continua a ser interpretada pela Igreja à luz da sua tradição. Exato. E não pelo que a Bíblia diz de si mesma e por si mesma. Exato, a tradição ganhou uma força maior que a própria palavra de Deus. Exatamente. Mas aquele versículo até que lemos como versículo base, diz-nos 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que é isto? O que é que aconteceu? Para nós compreendermos isto que se passou no céu, nós temos que compreender o que é o santuário na terra. Okay. O que era o santuário na terra. O santuário tinha uma estrutura tripla, tinha o pátio, onde estava o altar dos sacrifícios, tinha o lugar santo, onde havia a menorá, a mesa do pão da exposição e o altar do incenso. E depois tinha o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, com a lei de Deus lá dentro, que era o lugar mais santo do santuário. Esta era a estrutura. Nós acreditamos que esta estrutura foi copiada do modelo original, que é o modelo do santuário que está no céu, que tem uma estrutura semelhante, dividido nestas três áreas. Depois, o serviço que era realizado no santuário era um serviço diário e anual. O serviço diário era os sacrifícios que eram feitos pelo povo que levava os animais para serem sacrificados pelos seus pecados, ou então os animais que eram sacrificados em prol de toda a nação, de manhã e à tarde. Esse era o sacrifício diário no templo. Mas depois havia o sacrifício anual, que eram as 7 festas anuais do calendário judeu, nomeadamente a última não, mas a mais importante, que era a festa do Yom Kippur, do Dia das Expiações. Quando os sacrifícios eram levados pelo pecador até ao santuário, simbolicamente o pecado que era confessado sobre a cabeça do animal passava para o sangue do animal e o sangue do animal transmitia esse pecado para o santuário. Era como se o santuário fosse um grande banco que armazenava, um banco de pecado que armazenava todos os pecados que eram feitos pelo povo ao longo do ano e ficavam ali armazenados. E isso era resolvido uma vez por ano. Era um rito de purificação, o Yom Kippur, o Dia das Expiações, que era realizado no dia 10 do 7º mês do calendário judeu, em que, como está escrito em Levítico 16, todos os pecados que estavam acumulados no santuário ao longo do ano, pela confissão pública do povo, eram reunidos e eram retirados de lá simbolicamente. Estamos a falar de simbolismo. Claro. E eram retirados dali. Ora, se isto acontecia no santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celeste, então isto vai acontecer também no céu. Nós sabemos que há um santuário no céu, o livro de Salmos refere-se a esse santuário repetidamente, o livro de Hebreus no Novo Testamento e o livro de Apocalipse falam também desse santuário que está no céu, é onde Deus tem o seu trono e é onde Jesus está, neste momento, a ministrar em favor da humanidade. Como é que o santuário no céu pode ser poluído ou ser poluído espiritualmente pelos pecados? Porque os pecados que são confessados a Cristo, pelo povo de Deus, são registrados no santuário celeste, nos registros que existem no santuário, que servirão para o juízo do povo de Deus. E aí são acumulados. E era isso que era preciso ser purificado. E então eu vou ler aqui em Daniel 8, no versículo 13 e 14, diz o seguinte:
Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A pergunta que está aqui é: até quando esta visão continuará? A visão toda no seu global. Exato. Portanto, nós vimos que a visão começava com o carneiro persa. Lembras-te do Sim, carneiro? claro que sim. Pronto, esse carneiro era o início da visão. O que significa que os 2300 tardes e manhãs aplica-se a toda a visão, desde o início do carneiro persa até ao fim de um determinado tempo antes da vinda de Jesus. São 2300 tardes e manhãs. Nós temos que pensar que em Gênesis 1 há esta expressão tarde e manhã. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Foi a tarde e a manhã do segundo dia. Portanto, uma tarde e uma manhã representam um dia. Mas é um dia profético. Exatamente. E nós já vimos que os dias proféticos devem ser interpretados pelo princípio de ano, que está em Ezequiel 4, versículos 5 e 6, o que significa que os 2300 dias são, na verdade, 2300 anos reais, históricos. Quando é que eles começam? Nós aqui no capítulo 8 ainda não temos os dados, mas eu vou avançar já o cálculo para depois ser justificado quando estudarmos o capítulo 9 de Daniel na próxima semana. Então, este começo deste período de 2300 anos é o ano 457 a.C., data no período persa em que Jerusalém começou a ser reedificada. Exatamente. E vai se prolongar além durante os 2300 anos e vai terminar já na era cristã no ano 1844. Portanto, este 1844 é a data da purificação, do início da purificação do santuário celeste. Sim. É interessante ver, e eu sei que tenho pouco tempo, mas eu vou já terminar, que há aqui uma referência, quando se fala no santuário será justificado, a expressão hebraica é nitzdak. Nitzdak é uma palavra única, que só aparece esta vez em todo o Antigo Testamento. Exatamente. Mas estudando o hebreu posterior, nós sabemos que ele é um passivo do verbo tzadak, que significa ser justo. E por isso há pessoas que dizem que isto devia ser traduzido como o santuário será justificado. Exato. E não purificado. Mas as versões gregas antigas traduzidas por judeus na Antiguidade traduziam esta passagem por katarizai, que significa ser purificado. Exatamente. E é interessante ver que mesmo a versão Tanakh da Sociedade Bíblica Judaica Norte-Americana recente traduz esta passagem como purified, purificado. E será purificado por quê? Porque o santuário no céu iria começar a viver-se o Yom Kippur cósmico. Exato. Ou seja, em que Cristo iria fazer o juízo investigativo, que nós vimos no capítulo 7, estudámos isso a semana passada, aquele juízo, é o correspondente em Daniel 8 à purificação do santuário, em Daniel 8:14. Claro. Ou seja, há um paralelo estrutural entre os dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, em que o juízo investigativo do capítulo 7, versículo 9 a 14, é o correlato, é o par, digamos assim, isto é comparável. Exato. Com a purificação do santuário de Daniel 8:14. Em Daniel 7, nós falávamos de 1260 anos, que seria depois de 1798 que essa juízo aconteceria, mas não havia uma data precisa. Mas aqui em Daniel 8 nós temos a data precisa. Esse juízo começa em 1844 com a purificação do santuário celeste de todos os pecados que estão acumulados desde a era cristã até agora. Ok. Muita informação, mas muita. É complicado perceber à primeira, mas eu acredito que ao mesmo tempo que nós vamos avançando nas profecias, a informação fica mais clara. Sim. E eu acredito que no próximo programa, quando formos estudar o capítulo 9, vamos compreender melhor toda esta explicação do capítulo 8. Sim. Com tudo isto que aprendemos, com tudo isto que vimos, a pergunta é de sempre: o que é que eu posso aplicar, o que é que eu posso aprender com esta profecia? Duas coisas. Primeiro, nós aprendemos que o juízo é uma boa notícia para os fiéis. Este juízo que acontecerá a partir de 1854, já está a decorrer desde 1854, é uma notícia para os fiéis, porque os fiéis têm um advogado que nunca perdeu uma causa, que é Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia. Depois, a outra coisa que nós podemos aprender é que os 2300 anos cumpriram-se. Desde 457 a.C. até 1854, foram cumpridos. E esta data é muito importante porque é a data mais longa em termos cronológicos da profecia. Não há nenhuma profecia cronológica que vá para além desta data. Exatamente. E, portanto, o que significa que nós já passamos essa data, estamos em 2020, e, portanto, estamos a aproximar-nos cada vez mais dos momentos finais desta Terra, porque o juízo que começou em 1844 irá durar não sabemos até quando, mas está em curso, já passaram mais de 100 anos, e, portanto, nós acreditamos que esse juízo estará perto de terminar, e quando ele terminar,
Cristo poderá voltar à Terra para vir buscar o seu povo. E é com esta promessa da volta de Cristo terminamos o programa de hoje. Mas quer conhecer mais? Como é que temos a certeza de onde é que termina esta profecia? Vamos explicar tudo já no próximo programa. Não queremos perder e não queremos que perca. Por isso, encontramos-nos já no próximo programa. Até lá!